Quando nós trabalhamos nesse acordo de nível de serviço, a ideia é que nós tenhamos uma garantia do que foi acordado entre quem está contratando o serviço e quem é contratado para fornecer o serviço, né? No MPSBR, nós temos vários resultados esperados. A gente até já tinha começado a comentar sobre eles, né? Sempre o MPSBR ele trabalha com chamados resultados esperados, né? Então, no resultado esperado 1 para a gestão de serviço, de nível de serviço, os serviços, seus requisitos, suas dependências são identificados. Isso aqui, pessoal, é uma boa prática. Como tudo, como a maioria dos modelos de maturidade, como os modelos de boas práticas, você tem um conjunto de ideias e a forma como você vai viabilizar essas ideias vai depender da operação da sua empresa, vai depender da particularidade da sua empresa. Então, no primeiro resultado esperado, ele espera que os serviços, seus requisitos e suas dependências sejam identificados. Porque eu só consigo construir um acordo de nível de serviço se eu conhecer o meu serviço, se eu souber quais são os seus requisitos, né? O que é que ele precisa para funcionar, e quais são as dependências. Ele depende de quê para funcionar? Tipo, ele depende que um outro serviço já tenha acontecido, ele depende de uma outra, da disponibilidade de alguma coisa, sei lá. Então, eu preciso ter essas identificações, né? Eu preciso saber desses detalhes de cada serviço. No resultado esperado 2, os requisitos do serviço e seus atendimentos são definidos em um acordo de nível de serviço. Quer dizer, vou pegar quais são os requisitos e o que é que eu espero receber desse serviço, né? Eu digo assim, olha, o meu serviço é esse e eu espero receber esse serviço normalmente com esta qualidade. Em cima disso, eu vou ter toda a informação necessária para balizar como o meu serviço deverá acontecer. Olha aí, rapaz, todo mundo entrando, beleza. Continuando. A execução dos serviços é monitorada e comparada com o acordo de nível de serviço. Bom, se aqui eu definir os meus requisitos do serviço e como ele deve ser atendido, né? Estruturei o meu ANS para saber o que eu espero receber, com a qualidade que eu espero receber, da forma como eu espero receber, né? Logo em seguida eu preciso ver como é que o meu serviço vai ser entregue. Eu preciso monitorar o meu serviço, certo? E como é que a gente monitora um serviço? Através de indicadores. Quando a gente pegou aquele exemplo da empregada doméstica, né, da minha diarista, o indicador de sucesso da operação dela é muito, digamos assim, qualitativo, né? Você vai olhar e dizer assim, ficou bom ou não ficou bom. Ele depende de uma avaliação que está muito relacionada com a expertise da pessoa que está avaliando e da competência de quem está executando o serviço, saber se o que está fazendo está correto ou não. Já quando a gente contrata um serviço, nós precisamos definir indicadores muito mais claros para balizar a execução do serviço. Tipo assim, se eu quero ter um serviço como, sei lá, uma banda larga, eu posso atribuir indicadores quantitativos para me dizerem exatamente quanto é que eu espero receber daquele serviço. Ou Professor, disponibilidade. Oi. esses indicadores são, tipo assim, uma meta que a gente espera daquele produto, daquele serviço? Pode ser uma meta,
pode ser um parâmetro, certo? Pode ser uma necessidade mínima, certo? Tipo Entendi. assim, se você está trabalhando, por exemplo, com banda larga e a sua empresa tem como principal recurso para funcionar a banda larga, você não pode se dar o luxo de não ter a banda larga. Então, ela é um recurso indispensável para você, concorda? Então, você Entendi. pode pegar e dizer o seguinte: olha, eu preciso que a minha banda larga, que o serviço de banda larga que você está me provendo, esteja disponível para mim em pelo menos 99% do mês. E aí você vai sempre estar avaliando se essa banda larga está ficando disponível. Se ela estiver indisponível, você vai ter que medir por quanto tempo ela ficou indisponível. Ficou X tempos indisponível, você depois vai pegar isso daí e ver quanto esses X tempos representam em relação ao mês, para ver se aquela sua meta, se aquela sua necessidade mínima foi atingida. Se ela foi atingida, ótimo. Se ela não foi atingida, aí você precisa ter também definido um conjunto de sanções, um conjunto de multas, sei lá, depende da peculiaridade do serviço, depende da necessidade, para que você possa, digamos assim, estimular, né, da vontade da empresa sempre estar prestando um bom serviço, certo? Entendi. É como se fosse um parâmetro de qualidade, né? Tipo assim, mais ou menos. Isso, um parâmetro de qualidade ou de disponibilidade. No caso aqui dos 95%, era um parâmetro de disponibilidade. Um parâmetro de qualidade seria você, por exemplo, você contratou uma banda larga de 100 mega e você espera que ela tenha não só a velocidade de 100 mega, né? Ele te deu um valor, uma quantidade mínima de megas disponível, como também uma qualidade de conexão. Você não quer que haja interrupção no fornecimento dessa internet. Tranquilo? Entendi. Entendi. Obrigado, professor. Mais alguém? Vamos para frente, então. Então, como estava falando, então esse meu ANS ele tem que ser baseado em indicadores. Esses indicadores eu vou criar conforme o serviço. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço de banda larga e eu exijo, eu preciso, eu necessito, a empresa precisa ter esse serviço disponível sempre, eu posso dizer que o fornecimento do serviço ele tem que estar online, né? Eu tenho que ter disponível o serviço de banda larga em 99% do, do tempo do mês. 99% do mês ele tem que estar disponível. É como eletricidade, né? Aí você não consegue ter garantias que não vai faltar energia, mas você pode chegar para a empresa de iluminação e dizer o seguinte, a empresa de energia, e dizer, olha, eu preciso que você me garanta 99% de disponibilidade de energia. E aí esse acordo vai se transformar em um ANS. Beleza? Vamos para frente. E aí, em cima desses níveis de serviço, você vai ler o que é que acontece, né? Você vai ler o desempenho de cada um desses indicadores, você vai verificar como é que os indicadores estão se comportando, e em cima desses indicadores, você vai comunicar às partes interessadas o resultado desses indicadores. Mas eu digo mais, se você é o gestor desse contrato, né? Por exemplo, vamos supor que você é o cara que contratou a diarista. Você é o responsável por ela, concorda? Aí ela vem para fazer o trabalho na sua casa, aí ela faz o serviço e você vê que o serviço poderia ser melhor, né? Ah, ficou uma coisa que não ficou muito legal. Aí o que é que você faz? Você chega para ela e diz: pessoa, né? Isso aqui não ficou bom, eu preciso que você refaça isso aqui.
Aí ela, óbvio, vai ter uma ação de refazer o serviço quando for o caso, né? Vai lá, ajusta, beleza. Responsabilidade de analisar o ANS e comandar uma, uma solicitação de melhoria ou informar as partes que aquilo ali não está legal, que precisa ser revisto, a responsabilidade é sua. Então, se você é o gestor de um contrato de banda larga e você está lendo os indicadores e está vendo que ele está com problema, você tem a obrigação de tomada de ação. Uma coisa muito importante, principalmente relacionado com o serviço público, certo? Na empresa privada, isso é menos, digamos, menos utilizado, não é tão forte, porque normalmente na empresa privada, quando você pisa na bola nesse tipo de situação, gera demissão, né? Assim, se você está lá para gerenciar um contrato, a empresa que está provendo o serviço não está atendendo, sua responsabilidade é de agir para que o serviço esteja correto. Se no serviço público é mais difícil a pessoa ser demitida, né? Então existem leis que obrigam, que deixam muito claro que o servidor público ele tem a obrigação de levantar os acordos de nível de serviço e cumprir os ANS. Pessoal, a contrato de prestação de serviços que não tem um acordo de nível de serviço é um contrato que tem problema sério, porque você não tem como ter garantias que aquele serviço será prestado a contento, certo? Então, assim, me causa estranheza pegar um contrato que não tem acordo de nível de serviço. Por isso ele é tão importante. E ele é responsabilidade de quem? De nós, gerentes de tecnologia, gerentes de TI. Porque somos nós que construímos esses contratos, somos nós que avaliamos e criamos os ANS e somos nós que recebemos o serviço. Se o serviço não está bom, o ANS é a nossa ferramenta para conseguir fazer a empresa se motivar a entregar melhor o serviço. Certo? Professor, Oi. esses indicadores, é o cliente que pede ou a gente como empresa também pode ter os nossos indicadores? O contratante que define o indicador. Quem vai receber o serviço é quem define o indicador, porque o indicador é normalmente uma fórmula, o resultado de uma fórmula que vai me dar a informação se o serviço está sendo prestado a contento ou não. Então, ele é o lado, né, do comprador, é o cara que está comprando, que está contratando, que tem interesse em analisar se o serviço está sendo corretamente entregue, entendeu? De acordo com a necessidade do contratante, né? Exatamente. No exemplo da banda larga, a empresa está fornecendo banda larga, mas quem é que está preocupado se está recebendo ou não a quantidade correta? É o comprador, é o contratante. É ele que precisa ter certeza que está dando certo, que está funcionando, né? Então, normalmente, o acordo de nível de serviço é definido pela gente. Quando eu digo a gente, eu, vocês, futuros gestores de TI. Nós vamos dizer assim, opa, eu estou... Um exemplo bobo, bem bobo, mas extremamente pertinente. Você vai contratar um serviço de fornecimento de quentinha, certo? Quentinha, é bobo, né? Serviço de fornecimento de quentinha. Eu preciso que a quentinha chegue com a qualidade mínima, eu preciso que ela chegue em um determinado horário, eu preciso que ela tenha uma quantidade nutricional mínima, né? Porque senão você pegava e dizia o seguinte: não, professor, não tem problema não. Você quer comprar a quentinha, eu lhe vendo por R$ 5. Aí quando o cara abre a quentinha, tem arroz com ovo. Não, mas é uma quentinha. Tem uma proteína e tem um cereal. Mas não é legal. E aí você pega e você consegue, além de definir os parâmetros mínimos, né? Você pode pegar e dizer o seguinte: olha, o cara tem que me entregar uma quentinha com 2.000 calorias no máximo,
E essa quentinha tem que ter uma quantidade, né, tem uma pessoal da área de nutrição, tem umas fórmulas lá para, mas que ela tem um nível nutricional X, que aí inclui ele ter que colocar X coisas de cada área da alimentação, né? Tem que ter verdura, tem que ter não sei o que, bom. E aí você pode chegar e dizer, olha, se ele não atingir essa quantidade mínima de nutrientes, eu vou multar a empresa. Se a quentinha vier com tantos X a mais por cento de gordura, né, de lipídios, eu também vou multar a empresa. Então, tudo isso pode ser colocado em um acordo de nível de serviço. E um fornecimento de quentinha, que aparentemente é uma coisa simples. Eu posso definir até o horário máximo. Eu só, olha, a quentinha tem que chegar no máximo até 11h30. Se ela chegar depois de 11h30, aí você pega e ainda diz o seguinte, 90% dos dias do mês, a quentinha tem que chegar no máximo 11h30. Se passar disso, né, aí você vai aplicar uma sanção na empresa. Tranquilo, pessoal? Sim, sim. Ok. E aí, o que é que pode acontecer? Pode ser que você tenha necessidade de fazer uma análise desse ANS. Né? De vez em quando pode ser necessário modificar o acordo de nível de serviço, ajustando. O ajuste é quando? Quando é que você faz um ajuste? Quando você descobre que o acordo de nível de serviço que você fez ou não é suficiente para atender o seu problema, ou ele está desatualizado. Tipo assim, a quentinha. Por algum motivo, sei lá, a sua equipe chegou e disse o seguinte, chefe, 2.000 calorias é muito para a gente. Por favor, peça para diminuir a quantidade de calorias. Nós queremos uma quentinha mais light. E aí você pega para o cara e diz assim, ó, empresa, nós vamos mudar o nosso acordo de nível 6, vamos mudar o contrato, pedindo que vocês diminuam a quantidade de calorias, e agora o teto das calorias são 1.500 calorias por refeição. É uma forma de você mudar esse acordo de nível de serviço baseado em uma mudança do ambiente. Beleza? Beleza. Agora eu vou mostrar um outro arquivo para vocês. Eu já falei para vocês do desenho do serviço e já falei para vocês daquele guia de gestão, né, do serviço, que é o plano de gerenciamento de mudanças. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um acordo de nível mínimo de serviço de uns serviços de TI, mais especificamente de construção de software, de uma fábrica de software, certo? Novamente eu digo, esse é um arquivo não é um arquivo fake, tá certo? Por que é que eu posso mostrar para vocês isso? Primeiro, que os contratos da administração pública, e o Banco do Nordeste não está diferente disso, eles estão disponíveis para você baixar, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar como você pode baixar um contrato e analisar acordos de nível de serviço de vários contratos diferentes, tá? Aqui nós não vamos entrar na especificidade, certo? Mas o contexto aqui é uma fábrica de software. O que é uma fábrica de software? É uma empresa que você contrata, pessoal, para construir software para você. Você vai pegar e dizer o seguinte, empresa, por favor, construa essa funcionalidade para esse meu sistema. E a empresa vai receber um conjunto de
artefatos, um conjunto de informações sobre o seu sistema, e em cima dessas informações, ela vai construir essa aplicação, tá? Essa fábrica de software, ela tanto pode estar localizada na mesma cidade, dentro da empresa, ou em outro país, não importa. Hoje em dia, a questão geográfica, ela está muito, digamos assim, é um segundo plano. Hoje em dia, com as capacidades das reuniões online, e nós estamos experimentando a reunião online aqui, nós não temos mais muito problema com com distanciamento, né? Então, todo mundo, eu em casa, vocês em casa, e a gente conversando aqui sobre a cor de nível de serviço. Então, a mesma coisa, desenvolver software não é diferente, tá? E aí, essa fábrica de software, ela tem que características, né, para a gente? Produzir esse software baseado em um padrão de desenvolvimento de software da empresa, né, ó, uma metodologia de desenvolvimento de software, certo? E parte dos meus acordos de nível de serviço vão estar relacionados com essa metodologia. Por quê, pessoal? Quando alguém desenvolve software para minha empresa, ele tem que desenvolver o software conforme os meus padrões, conforme os softwares que eu utilizo, conforme minha estrutura de desenvolvimento de software, os softwares que eu tenho em casa. Quer dizer, se eu estou querendo construir um software e ele é na linguagem Java, a pessoa vai ter que desenvolver esse pedaço desse meu software na linguagem Java. Se ele vai desenvolver na linguagem Java, além de tudo, ele vai ter que seguir os meus padrões de desenvolvimento. São os padrões que são os padrões internos da minha empresa, porque afinal, ele vai preparar alguma coisa e vai me entregar porque eu incorporo dentro do sistema interno. Esse, pessoal, é um dos acordos de serviço complexos, os acordos mais complexos que existem. Olha só, primeira coisa, ele trabalha aqui com uma ideia de entregas, certo? De quê? De ordem de serviço e entrega. O que é uma ordem de serviço? Ordem de serviço é quando eu empacoto que eu preciso que a empresa faça e formalizo isso. Essa formalização, né, que é composta por uma solicitação básica e todos os arquivos necessários para a empresa ter subsídio para construir essa aplicação, né, essa ordem de serviço, né, levando todos esses arquivos, ela vai gerar um conjunto de entregas. Você lembra? Aliás, nem lembro, mas assim, toda vez que a gente desenvolve desenvolve qualquer projeto, normalmente o projeto ele é dividido em entregas, né? Você tem a entrega 1, a entrega 2, a entrega 3, software não é diferente. Cada entrega vai levar parte do desenvolvimento do meu projeto para dentro da empresa. No caso de um contrato de prestação de serviços de fábrica de software, não é diferente. E aí, eu tenho, por exemplo, devoluções máximas, porque se alguma coisa não está boa, ou não conseguiu ser usada, ou tem um problema, eu devolvo e digo, olha, o que você me entregou não está bom. E aí, olha só, existe um acordo de nível de serviço chamado devoluções máximas por entrega, que é basicamente uma relação entre a quantidade e o tamanho da entrega. Tá? Professor, seu microfone está cortando muito. A gente não está ouvindo quase nada. Está cortando muito. Deixa eu Me ver ouviu? aqui. Eu achava que era só Eu o meu ouvi, também você- aqui, mas é isso mesmo. Não estamos mais lhe ouvindo, professor. Pagou total.
Apagou geral, professor. Ninguém está lhe ouvindo. Melhorou? Pronto. Eu acho que a gravação tá pesando. Continua cortando ainda, professor. Melhorou agora? Pera, vamos resolver. Eu acho que sim. Agora deu. Melhorou, né, Tenta agora? parar a gravação mesmo. Ficou bom. Isso, deu. Agora Ficou bom, né? aparentemente parece que tá melhor. Eu acho Uhum. que foi algum problema aqui na conexão. Eu refiz a conexão e deu certo. Pronto. Tá tranquilo agora, pessoal? Tá sim. Dá pra ouvir agora. Pronto. Rapaz, quando começar nisso aí, dá um grito. A gente para. Eu acho que é Eu achei porque... que fosse a internet aqui. Mas rendeu. Não, acho talvez Vai ter que seja... Eu também, botar uns 5, 6 slides aí pra gente pegar de novo. Aí, porque... Que isso. 26, Vai começar a aula de novo. O Vitor tava dormindo. Peraí, deixa eu pegar aqui um... Bom, o que eu estava falando? Eu estava falando do acordo de nível de serviço para uma fábrica de software, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, o atraso por entrega. O que é a entrega? Quando a gente divide qualquer pacote de qualquer projeto, quando nós dividimos o projeto em entregas, né, em pequenos pacotes, né, eu vou dividindo para conseguir entregar a prazo aquele trabalho maior, né? No caso de uma fábrica de software não é diferente. Eu preciso dividir as entregas, eu preciso separar o que eu vou entregar para conseguir ir entregando aos poucos e já ir satisfazendo o meu cliente. Então, por exemplo, toda entrega eu pressuponho uma data em que eu espero receber uma entrega. Eu espero receber aquele pacote, certo? E aí, olha só a fórmula como é interessante, ó. O atraso é medido com que fórmula? Eu pego a data efetiva final da entrega, resumo, quando é que foi realmente entregue, menos a data prevista final, dividido pela data prevista final, menos a data prevista no início. Pessoal, isso aqui é uma formulazinha chata de entender, e eu nem estou aqui querendo que vocês entendam essa fórmula, é só para a gente entender que cada entrega de cada serviço, ele pode ser calculado, né, por um indicador, e esse atraso aqui é um indicador, né, em cima de um conjunto de parâmetros, em cima de um cálculo. Veja que esse cálculo aqui é um cálculo que não é qualitativo, ele é quantitativo. Eu consigo levantar exatamente quanto vale esse atraso, né? Quantos por cento vale esse atraso? E aí eu digo, o valor esperado para o atraso máximo admissível é de 5%. Né? O não atendimento desse indicador implicará na aplicação da multa calculada da seguinte forma. Multa é o quê? É o atraso que foi calculado aqui, dividido por 5 vezes
0,005 vezes o valor da entrega, porque a entrega ela tinha um valor. Afinal, se eu estou entregando uma parte, eu vou receber uma parte do serviço, né? Quer dizer, são indicadores. Eu posso ter indicadores mais complexos ou até mais simples. Vamos ver um indicador mais simples, né? Quando eu trabalho com fábrica de software, os indicadores são bem complexos. Vamos ver aqui um indicador mais simples. Olha só aqui, ó. Esse aqui eu até mostrei em sala para vocês. Disponibilidade de fornecimento de energia elétrica. Olha só. Eu digo o seguinte, que a minha fórmula de cálculo do ANS é 100, porque normalmente é uma porcentagem, né? O tempo total menos o tempo indisponível de eletricidade, né? O quanto a eletricidade ficou indisponível, dividido pelo tempo total. Isso aqui vai me gerar um percentual. E olha só a minha meta, 99,5%. Essa é a meta que eu estou tentando atingir. Bom, tentando dar uma fechada, pessoal. O que é o nosso ANS? Nosso ANS, né, nosso acordo de nível de serviço, normalmente é uma regra, né, que nós criamos, aplicada em cima de um indicador, que é calculado em cima das características do serviço que eu estou recebendo, do quanto eu espero receber de um determinado serviço. Tá? E aí, em cima desse indicador, eu tenho como saber se eu estou recebendo bem ou mal por esse serviço. Tranquilo? Sim, sim. Lá no Aulas da Unifor, eu coloquei todo esse material lá, né, de acordo de nível de serviço e o acordo de nível de serviço com sanções. Esse da fábrica de software, o acordo de nível de serviço com sanções, tá certo? Onde ele já faz o cálculo de multas lá. Beleza, pessoal? Show. Bom, eu vou parar a gravação agora Ok. e vou tentar disponibilizar depois pra gente ver como é que fica. Eu vou primeiro ver como é que ficou e aí a gente vê como é que... se ficou legal mesmo, tá bom? Tá ok, então, tranquilo.